No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Eu estava meditando na misericórdia e compaixão de Deus para com a minha vida. E eu lembrei, e eu quero lembrar para essas pessoas que estão vivendo com um grito na alma, com um buraco dentro de si, que na vida do ser humano, sempre existe um dia, um momento, um instante em que a gente tem que tomar uma decisão. Aconteceu comigo quando eu trabalhava no Estado. Eu era funcionário do Estado, tinha um salário razoável e trabalhava também para o IBGE. Eu era um contratado do IBGE, quer dizer, trabalhava também para o governo federal. Eu trabalhava para o governo federal de 7 da manhã até o meio-dia. Para o governo do Estado, eu trabalhava de 11h30 até as 5h30. Mas como eu era chefe da tesouraria, eu tinha regalias, eu podia chegar mais tarde. E eu nunca chegava antes de 12h30, nunca. E nunca saía depois de 4h30. Então, eu tinha uma vida assim estável economicamente. Mas dentro de mim havia aquele desespero, aquele horror de pregar o Evangelho. Não pregar o Evangelho como um profissional, um pastor profissional que tem como o ministério uma profissão. Não, não é isso. Eu tinha o meu trabalho, eu ganhava razoavelmente bem, Porém, dentro de mim havia aquele desespero de passar para outras pessoas aquilo que Deus havia me dado. Eu até me lembro que Paulo disse: o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. Então, eu tinha recebido e eu queria passar adiante aquilo que eu tinha recebido. Mas eu estava cada vez mais enrolado no meu trabalho, comprometido, não enrolado, mas comprometido no meu trabalho, no estadual, tanto no federal quanto no estadual. E como é que eu poderia conciliar as duas coisas? Ou melhor, o meu trabalho e a pregação do Evangelho. Até que houve um dia, como eu disse, houve um momento, houve uma chance, uma única chance, de nós pregarmos o Evangelho, fazermos aquilo que nós queríamos fazer, gostávamos de fazer. Porque o meu trabalho, eu fazia o meu trabalho da melhor maneira possível, mas não era aquilo que eu queria fazer. Então, eu imagino quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento que fazem aquilo que tem que fazer, não o que gostariam de fazer. Eu vivia assim, até que chegou a oportunidade. E quando chegou a oportunidade, naquele dia, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que
dar um basta no que estava fazendo e começar tudo de novo através de uma outra coisa, uma outra tarefa, uma outra experiência. É claro que não foi fácil. Não foi fácil porque eu estava vivendo do certo. Eu tinha garantias. Ninguém podia me mandar embora. Eu tinha garantia de trabalho. Eu estava trabalhando há 16 anos. 16 anos. Quer dizer, eu tinha estabilidade no meu trabalho do Estado e também tinha futuro no trabalho federal, porque eu também estudava, além de trabalhar no IBGE, eu também estudava na ENSE, na Escola Nacional de Ciências e Estatística, à noite. Então, eu tinha um futuro promissor, mas não era o que eu queria, não era positivamente o que eu queria. Até que chegou o momento em que eu tive que optar, eu tive que escolher entre deixar o certo e seguir, entre aspas, o duvidoso, ou manter-me no certo e deixar o duvidoso, entre aspas, para trás. E então, eu me lembro, nunca me esqueço disso, eu me lembro que em dado momento eu disse, meu Deus, agora é tudo ou nada. Agora que nós vamos conferir toda a nossa fé, porque eu venho crendo em Ti, eu venho acreditando na Tua palavra, mas chegou o momento, chegou a minha hora, chegou a hora de tomar uma decisão. Ou era ou não era. De fato, o certo para mim, muitas vezes é o certo para muita gente. Eu tinha garantias, eu tinha uma família, tinha 2 crianças, a minha filha mais nova necessitava de tratamento, e a gente tinha o hospital do IASERJ, a gente tinha todas as garantias do Estado. Então eu tinha garantias, tanto no salário quanto no seguro de saúde, mas não era aquilo que eu queria. E deixar esses 16 anos de segurança, mais os outros anos de segurança no governo federal, deixar os salários que eu ganhava certo para depender do fruto do trabalho de um pastor que não tinha garantia, realmente era algo muito forte, muito, muito, muito forte. Os colegas, os amigos, conhecidos, parentes diziam, você vai deixar o certo pelo duvidoso. Realmente, o certo era certo, mas para mim não era certo. Para mim não era o certo. Eu ia deixar aquilo que um dia, cedo ou tarde, ia acabar para abraçar aquilo que viria a ser certo definitivamente por toda a eternidade. Porque o que adianta a gente ter mundos e fundos e estar com o peito vazio, coração vazio. Eu parti para o tudo ou nada. Eu virei as costas para a opinião alheia e tomei a minha decisão. Eu pedi demissão dos 2 trabalhos. E você sabe que quando se pede demissão de um trabalho público, não há chance de voltar. Eu pedi demissão e já era. Pedi demissão e saí com uma mão na frente, outra atrás. Porque não tem direito nenhum. Uma vez que eu estou pedindo demissão, eu não tinha nenhum benefício. Ia perder todo
os anos de trabalho, perderia toda a seguro de saúde, perderia tudo. E o salário não teria, era o salário do mês. Mas ainda assim eu tomei a decisão. Por que eu tomei essa decisão? Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Por que eu tomei aquela decisão? Eu tomei aquela decisão movido por uma fé, por uma convicção, por uma certeza. Lembra que nós falamos ontem a respeito da fé sobrenatural? Porque a natural a gente sabe, a gente vê, a gente pega, a gente toca, a gente sente. Mas a fé sobrenatural não tem nada de 5 sentidos, não tem nada do olfato, não tem nada do paladar, não tem nada do ter visto ou ver, não tem nada de ter ouvido. É uma questão pessoal. É uma fé pessoal. É uma fé que, no fundo, não veio de mim, nem de outras pessoas, mas veio do alto. Então, eu deixei o certo pelo duvidoso, que não era duvidoso, que na realidade era o certo, para mim era o certo, para os outros, para o mundo que vivia na fé natural, não era o certo. Não era o certo, era o duvidoso. Então, minha amiga, meu amigo, é isso que eu queria que você entendesse. Esse momento, esse dia que a gente toma essa decisão, é uma guerra que nós tomamos pessoalmente com Deus. É uma luta que você trava, você e Deus, Deus e você, e não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém que possa interferir. Que foi justamente o caso de Jacó. Jacó, você sabe, ele enganou o seu irmão, ele o utilizou, ele se aproveitou de uma fraqueza do seu irmão e tomou-lhe a bênção da primogenitura. Depois ele enganou seu pai, movido, instigado pela sua mãe. Ele enganou seu pai para receber a bênção. E em seguida teve que fugir do seu irmão. Fugiu com uma mão na frente e outra atrás. Mas fugiu com uma promessa. Fugiu com uma profecia. Fugiu com uma palavra de Deus. Mesmo tapeando, mesmo mentindo, mesmo enganando. E ele continuou vivendo assim. Ele continuou vivendo no engano, na mentira, naquela vida sórdida de mau caráter. Porém, ele tinha a promessa, que é o caso de muitos cristãos que estão me ouvindo, crentes que estão me ouvindo agora. Você tem a promessa. Você tem a promessa, não é verdade? Você tem a profecia, mas você não é a bênção. Você não vive a bênção. Jacó cansou de ser Jacó. Cansou de ter a bênção, mas não ser abençoado. E eu não estou falando aqui, me referindo, não é a bênção econômica, porque ele até era rico, mas a bênção de um novo homem, uma nova criatura. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Quando foi no vale, ou no val de Jaboque, Jacó mandou que todos os seus entes queridos passaram os seus animais, passaram todas as coisas que eram pessoais suas, ele ficou sozinho, mas ninguém. Ele e Deus. Deus e ele. E ele lutou com Deus para mudar essa situação dele. Ele não poderia continuar carregando dentro de si o vazio. Ele não poderia continuar carregando dentro de si a promessa e não acontecendo aquilo que ele queria, aquilo que havia sido prometido a ele. Minha amiga, meu amigo, o val de Jaboque é o val da decisão, é o vale da decisão. Que cada um de nós
um dia tem que passar. Eu passei no mel. E depois desses 30 e tantos anos, após eu ter deixado o certo pelo duvidoso, eu não posso me queixar. Eu não posso me queixar porque Deus tem realizado, através do nosso ministério, coisas extraordinárias por esse mundo afora. Deus tem abençoado o trabalho das nossas mãos. Graças a Deus. Ele confirmou que ele existe. Ele confirmou que se torna galardoador dos que o buscam. Ele confirmou que é real, que a sua palavra é verdadeira. Então eu posso falar para você, eu posso pregar para você, eu posso ensinar para você a respeito da fé sobrenatural que desce do alto, queima dentro da gente, e não há nada nesse mundo capaz de nos segurar. Não há nada nesse mundo capaz de impedir-nos de seguir em frente, de seguir avante, de enfrentar as lutas, os problemas, as tribulações, porque dentro de nós ferve aquela fé sobrenatural. Sim, a chama da fé sobrenatural, algo do Espírito Santo, queima dentro de nós. E não há nada nesse mundo capaz de subverter ou perverter o nosso coração, mover a nossa direção, a nossa própria fé. Aproveite isso, minha amiga, meu amigo, e verifique se esses não são os dias em que você está vivendo. Quem sabe você está chegando no Val de Jaboque. Quem sabe você já esteja no Val de Jaboque e tem que tomar a decisão. Foi lá no Val de Jaboque que Jacó lutou e prevaleceu. Lutou com Deus e prevaleceu. Por isso, ele teve o seu nome transformado de Jacó para Israel. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Deus abençoe em nome de Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou
deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: Abraão, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Irmão, a vitória pra ti,